Aleluias. Graça e paz, amém, queridos? Você está feliz por estar na casa do Pai nesta noite? Amém? Vê que você está de pé. Pega a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Eu quero ler 2 versículos com você. Mateus, capítulo 9, versos 16 e 17. Aleluias, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior rotura. Ninguém se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Glória a Deus. Pai, nós te damos graça por esta palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. E certamente o Senhor preparou algo especial para nossas vidas aqui nesta noite. Eu peço ao Senhor, Espírito de Deus, que o Senhor venha tomando os nossos corações e a nossa mente, para que, Senhor, nós sejamos tocados pela tua palavra nessa noite. Tudo aquilo, Senhor, que pronunciarmos em teu nome, que gere um impacto no coração, Pai, dos filhos desta casa. Que nós saiamos daqui, Deus, guiados e fortalecidos pela tua palavra. Eu oro, Senhor, e assim te damos graça por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Tomai os vossos assentos. Amém. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos nesta noite, é preciso verdadeiramente recorrer um pouquinho do contexto histórico para entendermos aquilo que Jesus ele está narrando agora nesse sermão tão lindo que é agora o livro de Mateus, capítulo de número 9. Jesus, ele, ao falar sobre o jejum, alguém lhe vem indagá-lo, dizendo: os discípulos de João, eles jejum, mas os seus discípulos não jejum, e a gente tem percebido isso. E aí Jesus, respondendo, disse: olha, é necessário que eles jejuem estando na presença do esposo, mas o dia em que o esposo se retirar, aí sim eles vão ter necessidade de jejuar. E ele conclui dizendo o seguinte: que não se põe ou não se usa pedaços de panos novos para costurar roupas velhas, porque maior vai ser a rotura. E ele ainda diz: não se põe vinho novo em odres velhos. E aqui, para poder entender aquilo que Jesus está dizendo, é claro, amados, a gente precisa recorrer um pouquinho daquilo que o contexto histórico traz para nós. Jesus, ele está combatendo algo que vai além daquilo que os olhos físicos muitas das vezes podem perceber. Jesus está tratando algo que vai do interior do homem, algo que fora construído dentro do homem com o decorrer do tempo. Naquele tempo já se havia a pregação da palavra de Deus, até porque estamos falando de um povo que vivia sob uma cultura a qual eles acreditavam que todo o texto citado por Moisés e pelos profetas do Antigo Testamento tornava para eles uma direção para a sua vida. Porém, tudo que lhe fora ensinado de geração em geração construiu dentro deles uma religiosidade tão grande que aquele povo, eles não conseguiam aceitar que Jesus viesse, chegasse e fizesse algo novo no meio deles. Trazer novidade era ir contra aquilo que eles já haviam aprendido desde pequeno.
E aqui está a dificuldade para esses homens e também para cada um de nós, ou para muitos de nós pelo menos. Porque quando nós falamos, amados, em reconstruir algo, gera em nós uma dificuldade muito grande, não é verdade? Porque na verdade nós estamos acostumados a viver no conforto de estarmos dentro de determinadas situações, e se mexer ali gera em nós dificuldades. Quando precisamos, por exemplo, desconstruir algo que está dentro de nós, nós temos grandes resistências, e por isso muitas das vezes nós deixamos de experimentar algo novo, porque nós impedimos que algo seja desconstruído em nós para abrir espaço para aquilo que é novo. Agora, existem muitas pessoas, amados, que estão nesse processo, de reconstrução. E nesse processo de reconstrução, uma das coisas que nós vamos perceber em quem está vivendo nesse processo de reconstrução é que olhar para o indivíduo, a primeira coisa que nós vamos perceber é o monturo de entulho, pois toda casa, presta atenção nisso, toda casa que ela precisa de ser reconstruída, vai precisar se quebrar algo que estava de pé. E o entulho aqui, amados, nos mostra duas coisas importantes, que eu quero que você atente-se a isso. Uma, o entulho é um sinal de que algo que não prestava foi demolido, foi quebrado. Segundo, o fato de haver entulho como sinal de que algo que não prestava foi demolido dentro de nós, não significa que ele tem que permanecer na construção. O que foi quebrado, o que foi demolido, que hoje é entulho, precisa ser removido daquele lugar. Por quê? Porque se ele não for removido, ele vai impedir que algo novo seja construído, e ainda vai gerar prejuízo não só para mim, mas também para quem está ao meu lado. Então, atente-se a isso, por favor. Os entulhos é sinal de que Deus está quebrando aquilo que não presta. Mas o entulho, ele não pode permanecer na nossa vida. Ele precisa de ser removido para dar espaço para se levantar uma nova estrutura. Eu conheço pessoas, amados, que estão dentro da igreja há pelo menos 10 anos. E nesses 10 anos não houve evolução nenhuma. E nesses 10 anos não houve amadurecimento espiritual. Nesses 10 anos não houve crescimento ministerial. Nesses 10 anos o cidadão permanece na mesma condição da qual foi chamado. E alguns ainda vivendo na prática da mesma iniquidade que viviam antes, quando estavam no mundo. Ou seja, não houve mudança nenhuma. Por quê, amados? Porque na maioria das vezes, pessoas que estão dentro dessas condições são pessoas que resistem o processo de reconstrução. Tá tudo bem do jeito que eu tô. Já viu aquele ditado que muitos dizem por aí? Nasci assim e vou morrer? Cuidado, irmão, porque quem diz nasci assim, vou morrer assim, é alguém que, sem saber, pode estar carimbando seu passaporte direto para o inferno. Porque nós, escuta, nós quando fomos criados, nós fomos criados à semelhança de Deus. Mas o pecado, ele nos tornou agora alguém indigno de receber tal salvação em Cristo.
Jesus veio, pagou o preço, nos limpou, nos purificou, para nos dar de novo o acesso. E agora esse acesso que nós recebemos de volta, é uma trilha que a gente tem que seguir ela. E nessa trilha, a cada passo que nós damos, gera em nós uma transformação de vida. Do ponto de partida da onde eu comecei, até o ponto que eu me encontro hoje, eu não posso estar no mesmo estado. Eu não posso ser a mesma pessoa de quando eu iniciei. Eu não posso estar na mesma condição de quando eu iniciei a minha caminhada, Thales. Alguma coisa precisa de ser mudada em mim. Existem muitos irmãos que hoje estão dentro da igreja, amados, que não se permitem evoluir, que não se permite amadurecer ou crescer, mesmo sabendo que em sua estrutura construída há fragilidades. Há cristãos hoje que você não pode falar com ele, porque senão ele cai, ele se esmurece, ele se abate, porque as suas estruturas estão frágeis. Aí chega uma hora que o Senhor, ele se apronta, que manassuri alabaxériga, ele chega e ele diz: demole tudo, derruba essa estrutura velha, essa estrutura que já está cheia de rachadura, demole essa estrutura que está frágil por dentro, ou não vai ser possível colocar mais nada aqui dentro. E aí, amado, você percebe que existem pessoas que estão com estruturas velhas. Você percebe que tem pessoas que estão com estruturas frágeis. A partir do momento que você vê que essas pessoas estão vazias, não há nada de Deus dentro delas. Não há nada que diga que esse indivíduo, essa pessoa, possua alguma coisa do céu, porque o Espírito já não pode mais enxertá-la com nada, porque se enxertar, a estrutura não suporta. Quer ver? Tem gente que Deus enche com uma porçãozinha. É só Deus encher ele com uma porçãozinha, o coração dele já fica altivo. Ele já começa a se achar melhor do que os outros. Pegou aí? É por isso que Deus, ele não derrama, amados. A estrutura está tão ruim que se Deus derramar alguma coisa não vai prestar. Se Deus liberar alguma coisa não vai prestar. É por isso que chega a hora que Deus, ele vira para nós e ele diz: em odres velho não se põe vinho novo. Para se colocar vinho novo, tem que se ter odres novos, porque senão, se colocar o vinho dentro do odre velho, ele vai se romper, aí se perderá tanto vinho quanto odre. Eu não sei se você tem percebido, amados, mas isso tem acontecido muito. Aonde? Tanto odre, que é símbolo de mim e de você, quanto vinho, que simboliza a mensagem, tem se perdido. Porque muitas das vezes o vinho está dentro do camanassúbia, está dentro de alguém que não se permite fortalecer suas estruturas. O vinho está dentro de alguém, a mensagem está dentro de alguém que não se permite ser transformado. Do jeito que ele veio, ele está hoje. E aí, quando ele prega, ninguém acredita. Quando ele libera a mensagem, ninguém dá crédito. E o que está acontecendo? Está se perdendo o odre e perdendo também o vinho, a mensagem. Aí Jesus diz: não se põe vinho novo em odres velhos.
camanassúria labanacalabaxéria, lebrabanto comanassubderrai. Escuta, Deus quer nos levar a algo poderoso, diácono Thales. Deus quer nos levar a algo poderoso, mas você precisa entender, as suas estruturas têm que estar no nível daquilo que você vai receber. Se você for frágil demais, você vai ficar nesse mundinho seu aí, que não pode receber novidade de Deus. Se alguém mexer um pouquinho com você, se alguém tirar alguma coisinha do camanaxéria, tu já se sente ofendido, cabisbaixo, abatido, e não recebe algo novo de Deus. Mas se nessa noite você entender que vinho novo se põe em odres novo, tu vai se colocar diante do altar de Deus e vai dizer: hoje eu não saio daqui sem receber novidade. Os odres, amado, para você entender o contexto dessa história, odres eram feitas com pele de animal, normalmente um carneiro, um cordeiro. E os odres era construído a partir da pele desse animal que era morto. Esse animal, cortava-se a cabeça dele, as patinhas, amarrava com algum tipo de costura e fazia uma espécie de embalagem para armazenar líquido, água, vinho, leite. Só que no processo em que o odre, para receber vinho, o odre tinha que passar por um processo. Pergunte para mim, qual, bispo? O odre, ou a pele do animal, para se formar o odre, primeiro era exposta ao sol, para que o sol pudesse ajudar a pele desse animal ficar mais flexível. A pele desse animal, depois de ser colocada exposta ao sol, ainda era levado, amados, para um novo compartimento, aonde o seu construtor, ele pegaria agora um pedaço de madeira e ele iria sobre aquele odre. É engraçado que os crentes de hoje, irmão, né? Permita-me, por favor, ser um pouquinho rude, mas os crentes Nutella de hoje, né? Quando Deus pega a madeira e começa a tratar, ele já começa a dizer: ah, eu tô fora. Se for para ficar assim, só sofrendo luta e luta, tô fora. Não conta comigo, não. O odre então recebia, irmão, as madeiradas para torná-lo resistente. E aí agora, depois de a uva ser pisoteada dentro do lagar, ela era colocada, o suco dela dentro do odre, e ele ficaria ali cerca de 2, 4 para 6 meses. E dentro do odre, com tudo fechado, o vinho ou o suco entraria no processo de fermentação. E quando ele começava a fermentar, diácono, agora o odre seria levado ao limite máximo da sua expansão, porque na produção, na fermentação, o suco que agora está se tornando um vinho iria produzir algo que fazer agora o conteúdo crescer, fazendo com que o odre fosse levado ao limite máximo. Olhe para o seu irmão, me ajude a pregar, por favor. Vai, olhe para ele. Olhe para ele e diga para ele: meu amado, meu amado. Vai, olha para ele e diga: meu amado. Às vezes parece que você está sendo levado ao limite máximo.
está difícil. Mas olha dentro da bitoca do zóio dele, diga: é porque você está carregando algo precioso. É porque algo precioso e poderoso está sendo gerado dentro de você. É por isso, quem carrega algo poderoso é levado ao limite máximo. O ódio, então, amados, ele era levado ao limite máximo da sua elasticidade, a ponto de ele chegar quase a explodir. Meses depois, tirava-se a tampa desse odre para se utilizar o vinho que estava lá dentro agora, depois do seu processo de fermentação. Aí então, amados, ao retirar o vinho, esse odre agora, ele não poderia mais sofrer um novo processo de fermentação, porque ele não suportaria passar por tudo aquilo de novo. Esse dia eu estava sentado junto com o líder e eu falei assim: rapaz, eu já passei por cada coisa na minha vida, eu já apanhei igual pandeiro na escola de samba. Eu ainda, rapaz, de todas as pessoas que eu já conheci, eu não consegui conversar com alguém que passou por coisas como eu passei. Aí eu disse: se eu tivesse que tirar alguma coisa do que eu passei, eu não tiraria nada. Bispo, mas não foi terrível? Foi terrível o que eu passei, mas eu não tiraria nada, porque foi tudo que eu passei que me forjou para ser quem eu sou hoje. Agora, se tu me perguntar: bispo, tu queria passar tudo aquilo de novo? Jamais, Deus me livre, porque talvez eu não suportaria passar tudo aquilo de novo. O odre, ele não aguentaria então um novo processo de fermentação. E aí então, bispo, quer dizer então que quando nós chegarmos ao limite, por ser representante aqui do odre, quando nós chegarmos ao limite, sermos usados poderosamente, passar nossa temporada, aquele tempo bom, nós seremos descartáveis, seremos lançados de lado, não serviremos mais para o serviço do reino. O que é que vai acontecer conosco? O odre vai ser descartado. Bom, nessa noite a proposta, irmãos, é pregar para você acerca de reconstrução. É dizer para você que Deus não, como na súbia, Deus não encerrou o propósito dele em você. Se você caiu, Deus vai te levantar de novo. Se você está fraco, Ele vai te dar força. Nessa noite Deus descerá com renovo sobre a sua vida, porque hoje vai começar um processo de renovação sobre a tua vida. O odre, depois que era tirado o vinho de dentro dele, esse odre não seria descartado. Diga para o irmão que está do seu lado: vai, me ajuda. Diga para ele: você não vai ser descartado, porque o propósito de Deus na tua vida ainda é grande. Missionário Paulino, o odre então, depois que tirava-se o vinho dele, colocava ele dentro de uma bacia de água. Onde? E nessa bacia de água, ele ficava ali de molho na água, para que a água pudesse tirar todos o vestígio do vinho que foi fermentado ali dentro. Todo ou qualquer teor de álcool que ainda havia impregnado na pele daquele odre deveria ser removido. E isso seria através das águas. Meu Deus, isso me faz lembrar de algo muito poderoso, que é Vanassúria Labandarava Sorecalabaramana Calabaxéria. E depois que colocava ele dentro daquela bacia de água, aí vinha o principal. Pegava aquele odre e colocava ele, amados, dentro de azeite de oliva. Aí se tu pensa,
colocava o odre dentro do caldeirão de azeite e deixava ele ali de molho. Pegava-se um escovão, irmã, botava o odre dentro do caldeirão de azeite e com o escovão pegava escovando aquele odre para que o azeite impregnasse na pele e arrancasse tudo que ficou para trás daquilo que era velho. Lebrabantu kamanassúria labana calabaxéria. Lebramantu comanassubiderrai. Escuta, tem uma unção nova que vai descer sobre você. Tem uma unção nova que vai descer sobre a sua vida. Mas para isso o Senhor está tirando tudo aquilo que representa algo que era velho em você. E se você acha que vai vir só para um culto, aonde a unção vai descer e tudo vai ficar resolvido, está enganado. Tem um escovão do Espírito Santo arrastando em você. Ai, recamanduri calabaxéria. Quando você começar a gritar de dor, é sinal de que Ele está removendo o que não presta para liberar algo novo sobre a sua vida. Meu Deus! Não se põe vinho novo em odres. Em odres. Eu estou pregando e tem gente viajando na maionese. Por quê? Porque não se põe vinho novo em odres velhos. Às vezes nós estamos falando e você não está entendendo nada. Por quê? Porque não se põe vinho novo em odres. Em odres, você está aí, irmão? Não se põe vinho novo em odres. Às vezes Deus não consegue liberar para você aquilo que você precisa, porque você carrega um monturo de coisas velhas dentro de você, que precisam de ser removidas. Já viu aquelas pessoas, amados, que tem um monte de história para poder contar? E elas contam, olha, antigamente, lá na igreja do pastor Josefino, eu era um canal de bênção. Eu rodava, fazia aviãozinho, pulava, profetizava, cantava. Eu era igual Severino, a gaita na boca, o teclado na mão e a bateria no pé. Tem história como ninguém para poder contar. Mas você pergunta para ele, quando foi que aconteceu isso? 1900 e bolinha. E faz quanto tempo que você não pega nem sequer um teclado para poder tocar? Ah, já faz uns 10 anos que eu não toco na igreja. Tem história para poder contar, mas só de coisas passadas. Tem tempo que não consegue viver o novo, que não consegue viver novidade. Eu falei ontem, irmãos, numa reunião que a gente estava, a lenha que se queimou ontem, hoje já é cinza. Tem que tirar do altar e tem que colocar algo novo. A palha que queimou ontem, hoje é cinza. Não tem mais nada no altar mais. Que é uma nassúria labaxéria. Se ontem você era um giraia, esquece da história de ontem e se propõe a viver algo novo a partir de hoje. Comece a viver uma nova história em Cristo Jesus. Só que Deus não vai entregar algo para você ficar derramando aí, amados, e perdendo aquilo que é precioso. Não, escuta, Deus não vai dar, irmãos. Deus não vai dar algo para você para ficar sendo derramado no chão. Só que há um porém: Deus não quer te descartar. O que Ele está dizendo para você? Que o que você precisa é de um simples processo de reconstrução. É fazer algumas coisas na tua vida. A Bíblia diz, amado, que Jesus,
contando uma parábola, ele falou de um certo vinhanteiro, que quando o senhor da vinha chegou até a vinha, foi ter com o vinhanteiro, aquele que cuidava da vinha, e agora o dono da vinha percebeu que tinha uma vinha ou uma árvore ali que não dava fruto, já havia 3 anos. Quanto tempo? 3 anos. O dono da vinha diz: corta ela e lança fora. Aí o vinhanteiro se colocou como intercessor e diz: ó meu senhor, não vamos cortar não, não vamos cortar não. Tem 3 anos que ela não dá fruto, tem 3 anos que ela é estéril. Mas vamos fazer o seguinte: deixa ela na minha mão, eu vou cuidar dela, eu vou adubar as raízes dela, vou tratar da raiz dela. Vamos dar só mais uma chance para ela, pois o 4º ano é o ano da virada na vida dessa árvore. Ela vai gerar, e se ela não gerar a gente corta, mas dá mais uma chance. Tem gente, irmão, que está aqui, que faz muito tempo que você não gera nada, faz muito tempo que tu é estéril. E o amigo vinhanteiro está aqui para dizer para você que ele não te descarta. Ele está aqui para dizer para você que é mandar a vassoura na calabaxéria, que ele não te descarta, ele intercede por você. E hoje ele está dizendo: tanto que a vanúria alabaxéria, vamos dar mais uma chance para esse indivíduo, porque o que ele não gerou em 2022, o que ele não gerou em 2023, o que ele não gerou em 2024, 2026 vai vir aí, e ele vai produzir frutos 100 por 1. Tem gente, amado, que se nós pudéssemos, nós mesmos lançávamos ele lá para o lado de fora. É ou não é? Que tem gente, irmão, tem gente que você olha para um indivíduo e fala assim: rapaz, muda de vida. E o cabra não muda de jeito nenhum, vive fazendo a mesma coisa. Aí tem hora, irmão, que tá... Ai, filho de Deus, é assim ou não é? Não tem uns que a gente às vezes dá vontade de lançar fora? Mas aí de repente, quando você pensa que o indivíduo não tem mais jeito, de repente quando você acha que para ele não tem mais jeito, que é aí de repente Deus vem pegar ele, muda a vida dele por completo, dá a ele uma nova oportunidade, e ele se levanta para ser como um baluarte na terra. Portanto, eu quero te dar um conselho, irmão. Eu quero te dar um conselho. Escuta, não descarta essa pessoa que está do teu lado, não. Nem menospreza ele, não. Não menospreze, não. Porque tu não sabe o que Deus vai fazer na vida dele, na vida dela amanhã. Pode ser que você esteja aí sentado do lado da maior profetisa da nação brasileira, que só não despertou ainda. Pode ser que você esteja do lado do maior profeta dessa nação. Talvez você esteja do lado do maior empresário dessa terra. Ei, não menospreza ele, não. Não menospreze, não. É ruim, é fraco, mas Deus não descartou ele, não. Deus escolheu ele, e ele está dizendo assim: ei, árvore infrutífera, tem mais um ano para você, tem mais uma chance para você. Eu vou tratar com as suas raízes e você vai frutificar, diz o Senhor. Não menospreze não, vai. Não menospreze não, amados. Menospreze esse indivíduo que está do seu lado, não. Meu Deus, o Senhor está aqui, amado. Você pode levantar a mão.
Você pode levantar a mão, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vai com a tua mão de cama na xerga, aí de pé. Fale com o Senhor. Eu sei que o Senhor não me rejeitou. Eu sei que o Senhor não me descartou. Eu sei que o Senhor não me descartou. Vai, ore o Senhor, diga: Senhor, quebre todas as estruturas velhas em mim. Quebre todas as estruturas frágeis em mim. Me replantu quebra na xerga. Me reconstrói, Senhor. Me reconstrói, mas me faz sair daqui diferente do que eu entrei. Eu sou um odre, Senhor, que já fui usado na tua mão, mas eu sei que ainda tem porção. Ainda tem porção para mim. Vinho novo não pode mais ser fermentado em odres que já foram utilizados. Vinho novo não pode mais ser fermentado em odres que já foram usados. Aí tu me pergunta assim: por que, bispo? Me pergunte mais alto, por favor. Porque o próprio Deus não quer que você passe de novo pelo que você passou. Não, olha aqui para mim, deixa eu repetir isso aqui para você. Você precisa receber isso. Porque o próprio Deus não quer que você passe de novo por aquilo que você já passou. A dor que você já sentiu, nos processos que você já passou, Deus não quer que você passe de novo. Escuta, o odre não pode mais fermentar vinho novo, mas não quer dizer que ele não pode ser recipiente de vinho. Ele não pode fermentar, mas ele pode armazenar vinho. Que banassuri ela mandou camandaraba calabaxere ela banarava subderrai. Aleluias. O Espírito Santo está num tratamento conosco, amado. E quando você for tratado, ele vai derramar vinho sobre a sua vida. Ele vai derramar vinho sobre você, como alguém. Ai, meu Deus. Senhor, se tiver alguém vivo aqui dentro do santuário, coloque línguas repartidas nos lábios dele e encha ele. Tem vinho para você ainda. Meu Deus. Meu Deus. Deixa o Espírito Santo fluir aqui neste lugar, deixa. Eu quero te dar pelo menos 30 segundos para você abrir sua boca e glorificar o nome do Senhor. Eu vou te dar 30 segundos para você falar em línguas, para você enaltecer o nome do Senhor. A sequência vem pam, 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 subindo, pam, sobe. 30 segundos, vai, se expressa, vai. Vai, se expressa aí. Se expressa dando glória. Se expressa, vai. Glorifique a Ele, querido, glorifique a Ele. Você serve a um Deus que não te descartou. Você serve um Deus que não abriu mão de você. Você serve um Deus que não lançou você fora. Mesmo quando você não estava gerando, Ele diz: dê-me mais uma oportunidade, Pai, para eu cuidar da estrutura dele. Para eu cuidar da estrutura dele, porque Ele ainda tem muito a dar. Vai, abre a tua boca, querido. Quem faz o culto somos nós. Nós não estamos no cemitério, nós estamos na casa do Abba. Tem alguém que já está entendendo, amado? Tem gente que não está conseguindo ficar sentado, já está de pé, já está entendendo que o Espírito está aqui. Escuta, você não veio para um passeio na casa de Deus. Você veio aqui, odre, para receber uma palavra. E Deus está dizendo: tem renovo para você.
para você. Tem renovo para você. Você não foi abandonado no canto. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Se você sente Deus, reage de alguma forma, querido. Reage de alguma forma. Se você sente Deus, reage de alguma forma. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Toque nele aí, vai, toca nele, toca nele. Toca nele aí, toca. Eu largo tudo pra viver o tudo. Toca nele aí, toca. Eu largo o erro pra viver Jesus. Toca nele, vai, toca nele. Eu largo a vida pra viver a sua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Toca nele aí, toca, toca. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que eu preciso respirar. Toca nele, toca nele, toca nele. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Oh, Nagabacheira. Meu Deus. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Vou deixar você adorar. Eu vou deixar largo o você raso adorar. pra ir mais profundo. Te busco como o ar que eu preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Oh, me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Vem, Senhor, vem, ainda Senhor. que doa, ainda que doa, eu quero ser mudado. Ainda que sou, eu quero
quero ser curado. Vai gerando a marca que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser mudado. Sim. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando as marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Você pode adorar? Me refaz. Me refaz. Oh, aleluia. Me refaz. Nos ensina, Deus. Deixa ele aí, querido, te tocar. Me vai. ensina a ser como tu és, Jesus. Deixa ele remover essa natureza de velho homem que está dentro de você. Deixa ele remover essa natureza. Deixa ele te fazer um novo homem, uma nova mulher. Vai, deixa ele remover de você estruturas frágeis. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Deixa ele remover essas estruturas frágeis. Ainda que doa, ainda que doa, eu quero ser mudado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando as marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser mudado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando as marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Pai, nós te damos graça por esta palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está no nosso meio. Nós te louvamos porque o Senhor, Deus, está manifestando tua presença no meio de nós. Pedimos, Senhor, nos refaz, Senhor, nos refaz, Senhor. Quebre em nós estruturas velhas e levante, ó Deus, estruturas novas em nós, preparadas, ó Deus, para receber o novo do Senhor. Eu oro, Senhor, colocando, ó Deus, a tua igreja, Senhor, diante do teu altar. Em nome de Jesus. Diga: me refaz, me refaz. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Aleluia. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor nesta noite. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluias. É tempo de reconstrução, viu, irmão? É tempo de reconstrução. É tempo de reconstrução. Deus está demolindo dentro de nós toda a estrutura velha. Paredes frágeis estão sendo quebradas aqui nesta noite. Aleluias. É melhor deixar Deus quebrar nossas estruturas do que o vento vir, soprar e derrubar tudo, não é? Não é? Qual que é melhor? Quando a gente sente que está sendo tratado por Deus, ou quando a gente sente que o vento veio e derrubou tudo? Hã? Qual que é melhor? Pergunta para mim, qual que é melhor? Pergunto para você, qual que é melhor? Você se permitir ser levado dentro do secreto, Deus quebrar a estrutura dentro de você e você aprender a pedir perdão a alguém que está do seu lado?
Ou você sentir que o vento levou essa pessoa que está do seu lado embora? Hã? Qual que é melhor? Então melhor, irmãos, é ser tratado por Deus, do que o vento vir e levar as nossas estruturas frágeis. Deixa Deus tratar com você. Deixa Deus te transformar num novo homem, numa nova mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais uma